uma discussão terminou em crime. E supostamente o Doca sai aquele dia da casa, mas volta alguns dias depois, se dizendo arrependido e tentando reatar o relacionamento. E é nesse momento que acontece o crime. Nesse contexto, após a sua morte, começou uma série de feminicídios, o que motivou ao ato público com um movimento chamado Quem Ama Não Mata. Comunidade Arquivo Estranho, mais uma sexta do crime. E hoje nós vamos contar mais um caso que abalou e chocou o Brasil. Se você tiver alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, já senta o dedo no like, no compartilhar e também no valeu demais para ajudar a manter o seu canal. Hoje é o caso Doca Street. Ângela Diniz foi assassinada em 30 de dezembro de 1976 por Raul Fernando do Amaral Street, o Doca, em uma praia em Búzios, no Rio de Janeiro. O crime parou o Brasil, mas não pelos motivos que você talvez imagine. A opinião pública ficou ao lado do assassino durante todo o julgamento. Quem foi então a vítima Ângela Diniz? Socialite mineira, Ângela Maria Fernandes Diniz tinha 32 anos de idade quando foi morta. Filha de Nilton Viana Diniz e Maria do Espírito Santo Fernandes Diniz, ela se casou aos 17 anos com o engenheiro Milton Vilas Boas, de 31 anos de idade. O casal teve 3 filhos e o relacionamento durou 9 anos. O desquite judicial foi algo polêmico, já que o divórcio não era permitido na época. Para consegui-lo, Ângela precisou fazer um acordo e ceder ao ex-marido a guarda dos filhos. O status de socialite fazia com que Ângela estivesse sempre nas colunas sociais e fosse alvo da mídia. Ela colecionou outras polêmicas, como quando seu caseiro, José Avelino dos Santos, foi morto e descobriu-se que Ângela tinha um amante. Sua vida pública era sempre visada pelas colunas sociais e Ângela não se acanhava de ir a festas e se divertir publicamente. Quando ela se mudou de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, começou a namorar o colunista e jornalista Ibrahim Suede, muito famoso à época. Doca Street e Ângela Diniz se conheceram em agosto de 1976, quando ele estava com a milionária Adelita Scarpa. Os dois começaram um romance às escondidas e Raul deixou Adelita para ir embora com Ângela. O romance durou cerca de 4 meses, marcados por crises de ciúme e violência. Em dezembro, quando os dois passavam o início do verão na Praia dos Ossos, em Búzios, uma discussão terminou em crime. Ângela tentava terminar o relacionamento com Doca, que por sua vez não aceitava a decisão dela. Por isso, ele deu 4 tiros na mulher, 3 no rosto e 1 na nuca. Vamos falar então do primeiro julgamento de Doca Street. Doca permaneceu algumas semanas após o crime foragido e se entregou à polícia em janeiro de 1977. Julgado em Cabo Frio em 1979, ele foi defendido pelo advogado criminalista Evandro Lins e Silva. A defesa de Lins e Silva foi baseada na tese da legítima defesa da honra, hoje é julgado inconstitucional pelo STF. Libertina depravada, senhores jurados, desgraçadamente, fez uma opção, fez uma escolha. Veio para o Rio de Janeiro. Em seus argumentos, o advogado responsabilizou Ângela por provocar a violência por seus comportamentos. Durante o julgamento, tudo sobre Ângela foi esmiuçado, desde sua vida sexual aos seus hábitos e comportamentos. O caso foi amplamente coberto pela mídia e a população acompanhava como se fosse uma novela. Era uma mulher que não tinha os princípios que nós conservamos, preferiu abandoná-los, disse o advogado Lins e Silva em sua sustentação oral, e seguiu. Infeliz depois tem o direito de explicar, de compreender como um gesto de desespero, uma explosão incontida de um homem ofendido na sua dignidade. Doca foi condenado por 5-2 a cumprir pena de 18 meses pelo crime e 6 meses por fugir da justiça. Ele teve direito a sursis, suspensão condicional da pena. Por ter cumprido 7 meses preso, Doca saiu livre do tribunal.
Vamos falar então do segundo julgamento de Dock Street. Ele se deu por uma onda feminista que cresceu muito no Brasil após outros 3 casos de assassinatos como o de Ângela Diniz. O movimento Quem Ama Não Mata fez pressão para um novo julgamento de Doca. A segunda vez, diante do júri, em 1981, Doca não contava mais com Evandro Lins e Silva. Com a opinião agora a favor de Ângela, ele foi condenado a 15 anos de prisão. Doca ficou preso até 1987 e, em 2006, lançou o livro Meia Culpa, em que conta sua versão do crime. Ele morreu em 18 de dezembro de 2020 após um ataque cardíaco. Caio, o que é um crime passional? Como fica muito claro, um tiro na nuca é uma execução. A gente sabe que naquela época, no primeiro julgamento, o Lins e Silva ele defende a tese da legítima defesa da honra. Mas o crime passional, com tiro na nuca, é complicado. O que você acha disso, Caio? Em primeiro lugar, eu discordo um pouco da tese de crime passional, no caso do Doca Street, porque, segundo as fontes que foram consultadas para a elaboração desse roteiro, o casal discutiu na praia por uma convidada que teria sido supostamente convidada para ter um momento íntimo com o casal, e que uma alemã que levou na brincadeira e que inclusive misteriosamente sumiu depois do assassinato da Ângela. Houve essa briga, a Ângela volta para casa dela, decide que não quer mais estar com o Doca, e supostamente o Doca sai aquele dia da casa, mas volta alguns dias depois, se dizendo arrependido e tentando reatar o relacionamento. E é nesse momento que acontece o crime. Foram 4 disparos, 4 no rosto, desfigurando a Ângela, numa leitura como se o Doca quisesse tirar o maior bem que ela tinha enquanto a mulher que ela era, que era a aparência, que era um sorriso, uma personalidade magnética que tem a ver com um rosto. E o 4º disparo, que é aí que eu acho que pega no ponto passional, foi um disparo na nuca. A funcionária, a empregada que estava no dia, ouve o Doca falar: se você não vai ser minha, você não será de mais ninguém. Ou seja, a cadência desses eventos e o tiro na nuca, que é o confere, me faz pensar que o Doca já estava pronto para tomar uma atitude fria. Ou ela abaixava a cabeça e seria uma mulher subserviente, que ela brigava contra isso. Ela já teve outras brigas com o Doca Street, que supostamente prendia ela no quarto, não deixava nem que ela circulasse na casa que ela tinha lá na Praia dos Ossos. Então você tem regiões diferentes de disparo. Um crime passional, a pessoa tá tudo bem, ela descarrega a arma, dá vários tiros, mas depois ela se toca do que aconteceu, que ela matou quem ela amava, ou que ela fez isso no momento de raiva porque se sentiu traída. Não houve traição. A bronca do Doca era que ele estava sendo expulso por alguém que supostamente tinha sido uma assassina, que tinha matado o caseiro e que já tinha o nome sujo na praça, vamos dizer assim. O assunto perdão e traição é sempre muito delicado, porque depende muito de como é a dinâmica desse casal. Mais importante ainda, como cada um desses indivíduos do casal construiu a sua psique. Na verdade, construiu aquilo que na psicanálise a gente chama de que é o uso subjetivo do objeto. Se eu me relaciono com alguém e que eu amo essa pessoa como um todo, o meu desejo envolve que esta pessoa me deseje. Então, se ela não me deseja, isso inviabiliza o meu desejo. Isso não faz com que eu continue querendo esta pessoa num relacionamento. Eu posso continuar querendo bem ela, mas se ela não me quer, eu não posso fazer nada. Nesse caso, quando o Doca diz que se a Ângela não vai ser dele, não vai ser de mais ninguém, ele mostra que é um uso muito pobre desse objeto de amor a Ângela, esse objeto de amor subjetivo, que é o que a gente chama de uso parcial do objeto, que é eu quero sujeitar o objeto ao meu desejo e não me relacionar a partir do desejo desse objeto de amor. Então, generalizando, por exemplo, no caso de uma relação aberta, que está super na moda hoje em dia, a tentativa é que as pessoas que até veem isso de uma maneira mais política, que um relacionamento aberto é justamente a tentativa de eu desejar o
o outro por inteiro, ainda que ele deseje uma terceira, quarta, quinta pessoa situacionalmente, e que isso não interfere no relacionamento fixo, principal, axial, que eu tenho eventualmente com o meu objeto de amor, que esse é a diferença entre o amor parcial, que subjuga, e o amor total, que aceita. Então, para perdoar, você tem que estar disposto a lidar com a diversidade de você olhar para um outro e perceber que, bom, ele teve motivo para fazer. Não necessariamente que você deu o motivo. Ah, dei brecha para a pessoa ir lá e me trair. Não é disso que eu tô falando. A pessoa tem motivos internos. E que, se ela me trai e eu não consigo identificar as razões psicológicas que ela fez isso, ou é mau caratismo, e aí, se o meu jeito de amar é esse objeto total, que eu vou tentar me relacionar com todas as partes da pessoa, eu posso perdoar, mas não necessariamente eu continuo com aquela pessoa. E aí isso não gera, por exemplo, um crime passional ou uma briga mais acalorada que vai para as vias de fato. Agora, o uso parcial desse objeto de amor pode gerar um aparente perdão, em que justamente, se eu me relaciono parcialmente com alguém e que, no caso, essa pessoa me sujeita, eu olho para mim mesmo como um objeto parcial. Eu olho para mim mesmo como alguém que pode ser tratado como metade. Então, se o outro me trai, tudo bem. Ah, ele sempre faz isso, é melhor isso do que não ter um casamento, né? Na prática, você tá traindo você mesmo, na verdade, né? Tem essa traição conjugal e tem uma traição da sua própria dignidade no sentido de realmente passar um pano e não enxergar que você entrou nessa mesma dinâmica de dá para aceitar essa parte aqui e essa parte aqui a gente finge que não, né? Aliás, a teoria do objeto, a teoria do uso do objeto psicanalítico explica, ou pelo menos ajuda a explicar, as relações abusivas. Toda relação abusiva é uma relação parcial, porque ou eu sou abusado porque a relação está maior do que eu, ou eu abuso porque eu sou maior que esta relação. Então, de qualquer forma, é uma balança que nunca está nivelada. Por mais que em alguns momentos possam haver discussões acaloradas, isso leva, num relacionamento normal, né, sadio, isso leva a discussões e uma mudança do paradigma da relação. Ou as pessoas se relacionam de uma nova forma, mantendo o paradigma total, né, de que eu me relaciono realmente com um outro e o que o outro faz modifica o meu comportamento. E aí, ou a gente toma uma atitude para modificar o comportamento e manter esta relação, ou modifica o comportamento e não se mantém essa relação. Jorge, diga lá, o segundo julgamento só ocorre por uma onda feminista, em plena ditadura militar. Que paralelo você pode fazer sobre isso? Que efeito teve essa onda para a condenação de Dock Street? Meados dos anos 70. Precisamos entender qual atmosfera se vivia naquela década. Estávamos em plena ditadura militar e Angela, ela preenchia todo o estereótipo de mulher para ser discriminada. No seu primeiro casamento, ela se envolveu numa relação extraconjugal que teve consequências desastrosas. Ela era desquitada, abriu mão da guarda dos seus filhos e, por ser uma mulher à frente do seu tempo na pauta da moral e dos bons costumes, se sentia livre para se relacionar fora dos padrões convencionais, que era uma forma de empoderamento. Afinal, uma época em que os movimentos feministas no Brasil estavam se associando aos movimentos sociais de luta e resistência contra a ditadura e o papel da mulher frente a isso. Embora ela não tenha se envolvido com as pautas feministas, acabou se transformando em uma das bandeiras da nossa luta. Mulheres como Angela assustavam o patriarcado. Poderia ser uma má influência. Gerou um crime passional, onde há aspectos aí motivados pelo ciúme, a rivalidade e o poder sobre o corpo da mulher. Nesse contexto, após a sua morte, começou uma série de feminicídios, o que motivou a um ato público com um movimento chamado Quem Ama Não Mata, liderado por mulheres, gerando a comoção da sociedade civil, que ganhou apoio da mídia hegemônica e que deu origem à minissérie com esse slogan, Quem Ama Não Mata.
Ângela tinha um perfil com traços narcísicos e usava todo o seu poder de sedução e beleza para encantar os homens. E o machismo vivia uma ambiguidade entre o encantamento e o poder ao qual a ele dispõe. Georgia, a gente vê passar o tempo e as coisas mudarem. Uma mulher desquitada daquela época era uma mulher vulgar. Hoje não, né? Hoje se divorcia facilmente e como deve ser. As pessoas devem buscar a felicidade. Qual paralelo a gente pode fazer do Estado presente na vida das pessoas, como foi no caso Dock Street? O julgamento foi marcado pelo machismo em defesa da honra, um júri composto de 5 homens e 2 mulheres, onde absolveram Doca por 4 votos a 3, o que foi protestado por Carlos Drummond de Andrade e o cartunista Enfield. Ele foi tratado como vítima e ela foi chamada pela defesa como a Vênus lasciva. Vênus, como na mitologia, é a deusa do amor, da beleza, lasciva pelo seu comportamento sensualizado, exacerbado, libidinoso, voluptuosa, histriônica. Afinal, ela era conhecida como a Pantera de Minas. E eu pressuponho, como curiosidade, que a novela Locomotivas, lançada em 1977, ela faleceu em final de 76, foi intitulada em homenagem a ela, porque Locomotivas era uma gíria utilizada na época para mulheres sedutoras, empoderadas, como Ângela, que também significava pantera. É importante a gente refletir na composição de um diagnóstico acurado da violência contra as mulheres, partindo para ações preventivas, nos valizando de ferramentas da saúde mental para psicoeducar não somente os homens, mas as próprias mulheres, para que os agressores não sejam mais vitimizados. Seguimos com a nossa série. Ninguém deve se desesperar da sua própria salvação. Eu não posso falar com ela. A história de Jorge, São Jorge. Sete além é uma palavra que não é mencionada diretamente na Bíblia, mas